Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir, de nos ouvir. Estamos aqui mais uma vez no Tempo de Despertar o Ser, grupo de estudos do Movimento Espírita Francisco de Assis, Dourados, Mato Grosso do Sul, que já há um tempo, uns 10 anos, 11 anos esse ano, estudamos as obras do Sebastião Camargo, Despertar da Consciência. E agora nós estamos estudando o segundo livro, que é O Despertar da Consciência de Sal da Terra, Luz do Mundo. O objetivo desse grupo é a busca do autoconhecimento, da autoiluminação, através de uma leitura comentada. Então, você que está aí, se tiver a obra, o livro, pode nos acompanhar lendo-a, e ouvindo os comentários que estão aqui. Como disse Sebastião Camargo, que nos dá a honra de estar conosco nesta sala, não acredite em nada que você escute de nós, porque são nossos pontos de vista, com as nossas teorias que nós agregamos ao longo existencial. E você tem os seus. Então, questione, coloque aí o seu ponto de vista, para que a gente possa também, através do seu ponto de vista, ampliar a nossa visão. Assim que a gente vai crescendo. Vamos começar pelo bom dia. Bom dia, Pamela. Como que estão aí as coisas? Bom dia. E hoje meu abraço especial vai ser para todos os cariocas, com a cidade do Rio de Janeiro, 461 anos. E que Deus abençoe essa linda cidade, o estado, o Brasil, o nosso planeta, que estão em um momento ímpar de transformação moral e espiritual. Maravilha, show, que Deus ilumine a cidade, já uma cidade iluminada, a cidade luz do nosso Brasil, a porta de referência para mundialmente é o Rio de Janeiro, então que o bem prospere nessa cidade, para que ela possa refletir o bem para todos. E, dona Miriam, bom dia, como você está? Bom dia, meus queridos, um ótimo domingo, um excelente estudos, para todos, que sejamos intuídos nas palavras, nos pensamentos, para que nós possamos despertar cada dia mais a nossa consciência. Um ótimo estudo a todos. Muito obrigada. E vamos passar para o nosso irmão Eduardo. Seu bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia, que a paz do Mestre Jesus seja conosco e as nossas vibrações positivas para a cidade do Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade, por duas oportunidades em lá morar, E os bons momentos, as boas lembranças ficam. E que os espíritos amigos estejam conosco nesse dia de estudo e que nós possamos, isso possa se diluir pela nossa semana. Muito obrigada, Eduardo. Estamos muito felizes que hoje você pôde estar conosco. Vamos lá ouvir as suas contribuições. Seu Luiz, seu bom dia. Bom dia para todos. Agradeço a oportunidade estar mais uma vez aqui reflexionando sobre a vida e lembrando, todo o processo que várias regiões do Brasil estão passando, e lembrando um pouco do vídeo que colocou no grupo, esqueci o nome dela, me perdoe, mas falando sobre o Olavo de Carvalho e Freud, que o Olavo de Carvalho contrariou Freud. E nós estamos vendo também nessas tragédias, que nós estamos passando, pessoas que realmente recrudescem, voltam à animalidade diante do processo de sofrimento. E outros que reencontram a sua própria divindade e fazem essa mudança. E nesse vídeo, para quem assistiu, o Olavo de Carvalho prova, através de um filósofo que eu também esqueci o nome dele, que diante de um sofrimento muito grande, a maioria das pessoas buscam a divindade que existe dentro de si.
e não o instinto e a animalidade que também existe dentro de nós. Então, ele lembra desse vídeo, daí, pelo menos foi o que eu compreendi e entendi. Eu agradeço a oportunidade, estou passando por um processo aqui, uma liberação de um apego, e vamos ver como que nós vamos lidar com essa situação. Grande abraço a todos. O filósofo é Viktor Frankl, muito falado pelo Divaldo Pereira Franco, que ele passou pelo Holocausto e, a partir dali, ele se auto-iluminou, mostrando que não é pelas circunstâncias que nós vamos nos sucumbir ou não, mas é como nós estamos, né, dentro dessas circunstâncias. Isso mesmo. Depois a gente pode até deixar aí disponível, né, para quem quiser assistir, né, deixando os links nos comentários, quem quiser assistir depois. E exatamente, né, os contrapontos que nós devemos fazer, né, através do pensamento, do despertar da consciência. Seu bom dia, Sebastião Camargo. Um excelente dia, tarde, noite, a tudo e a todos, onde quer que se encontrem. Que nós possamos fazer deste o melhor de todos, não apresentando apenas a vista de um ponto, mas um ponto de todas as vistas. Maravilha! Exatamente, né? Pela limitação de muitos de nós ainda, de estarmos presos a estruturas que foram postas e impostas, né? A gente só consegue absorver parte do todo, né? E a proposição aqui é enxergarmos o todo. Isso é maravilhoso, e é assim que nós vamos expandindo a nossa visão e a nossa consciência. E para isso, né, Sebastião nos presenteia no seu livro Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, no primeiro capítulo, A Fé Vivenciada, com o primeiro tópico, né, trazendo um aprofundamento do Pai Nosso, né, que foi a prece que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, apresentando ali uma diretriz para a humanidade de cada frase, né, de como nós podemos progredir e acessar o Deus interno. E indo muito mais além do que todas as figuras que nós construímos e estruturas para a explicação. Fato é que a humanidade busca uma explicação sempre, né, Sebastião? Sempre a humanidade está buscando uma explicação e, claro, né, dependendo do nosso nível intelectivo, espiritual, a gente traz uma forma de visualização, né? Então, não é falando que estão errados, não. É ampliando essa visão de onde ela veio, para que a gente possa realmente chegar nessa visão do todo, né? Que é a essência de nós, espíritos, em processo de evolução, para que nós possamos realmente vivenciarmos o propósito que viemos vivenciar, né? Viver o seu propósito. Então, por isso que temos pessoas que deram a sua vida, né, nos circos, aonde foram montados, né, e colocados lá para negarem a crença que elas tinham, a fé que elas tinham. Então, é porque elas tinham um propósito lúcido, né? Então, elas iam cantando para aquele momento tão crucial, né, que é da inexistência física, mas para o voo espiritual. Assim também foi o nosso próprio Cristo, né? Como que ele fez todo aquele caminho do Gólgota, carregando aquela cruz pesada, todo ferido, machucado, e chega lá no ápice, aonde é crucificado pelo humano, né? Deixando ali o seu corpo para ascender, né? Ascender espiritualmente, para mostrar para nós, tem algo mais, né? Então, esse é um grande ensinamento que a gente vai retirando das leituras e da busca que nós estamos fazendo aqui. E para que você que tem o livro aí, nos acompanhe na página 69, aonde nós já estudamos o Pai Nosso,
né? O Pai Nosso consciente, nós já estudamos as frases. Pai Nosso dos céus, de todas as consciências, pois não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma. Santo é o teu nome, no louvor de toda a tua criação, no espaço, no tempo e na eternidade. Molda-nos, soberano e primoroso arquiteto, para que consolidemos em nosso comportamento a vivência do teu reino em espírito verdadeiro. Conduze-nos, Criador Todo-Poderoso, para que os nossos desejos e paixões se inclinem à tua vontade e convertam-se em excelsas virtudes. Auxilia-nos, ó fonte da vida, a assimilar o eterno alimento, o evangelho que é a essência manifestada do teu amor, do qual inquestionável e imprescindivelmente necessitamos a cada instante de nossas vidas. Ensina-nos, Senhor de misericórdia, a não nos ofendermos com os insultos, calúnias e desequilíbrios dos detratores do caminho, e a semearmos, por nossa vez, misericórdia, à luz do discernimento, diante da ausência e da ignorância do bem. A última frase que estudamos foi: ampara-nos e fortalece-nos, suprema sabedoria, ante a provação das tentações íncitas em nossa própria natureza, para que possamos enfrentá-las sob a égide do dever fielmente cumprido, à luz da fé inquebrantável, da resiliência e da serenidade imperturbáveis e da proatividade incoercível. Eu penso que essa frase, Sebastião, nos remete à síntese de tudo que você sempre nos ensina, né? Só é feliz, né? Só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade. Então, quando a gente pede para nos libertar de todo o mal, né? Nos resgata das tentações, a gente ainda tinha, né, essa frase assim: Deus, me tira das tentações, me liberta disso, né? E como se um passe de mágica ia tirar os desejos que eu alimento, as coisas que eu alimento, e sem eu me modificar. Então, aqui, né, nesse texto, né, para que a gente tenha amparo frente à suprema sabedoria, nós temos que nos olhar, né, e buscar em nós as sombras que trazem tropeços na nossa jornada e iluminá-las, né? E não é descartá-las, né? Que é um sentido também que Sebastião trabalha muito. Então, para mim, essa frase, né? Só é feliz quem é livre e só é livre quem assume responsabilidade, é uma síntese de toda a obra do Sebastião Camargo, assim como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é a síntese da obra do Cristo quando veio aqui. Podemos comparar assim, Sebastião? Vou começar com você para resgatar o que estudamos no passado e depois cada um faz um comentário e aí a gente chega à nova frase. Com certeza, essa é a síntese, a grandiosa síntese do Cristo e a nossa pequena contribuição com, pelo menos, a vista de um dos pontos dos infinitos que estão à nossa disposição. Porque quando julgamos o todo pela parte, o equívoco será imenso. Mas quando estudamos a parte e vemos nela o todo, aí torna-se mais fácil a nossa compreensão. Porque se tudo está em exatamente tudo, e o micro contém o macro, ou Deus e o Cristo estão inteiros na mínima partícula, então vamos estudar o menor ponto e com mais facilidade em compreender a totalidade do macrocosmo, porque o micro está em plena conexão com o macro. Quando se compreende, é como se compreendesse o todo.
quando você enxerga o mundo com os olhos do Cristo, é como se você fosse o próprio Cristo. Maravilha! Que contribuição, né? Vamos lá, então. Pamela, até aqui o que ficou? Então, o que me chamou a atenção na leitura que você estava fazendo, proatividade incoercível. Porque nada tira ele daquele contexto. Como a gente estava falando antes de começarmos, né, sobre as cores, as cores, ela faz parte de uma lei física. E a lei física, assim como as leis morais, faz parte da lei divina. Então, você não pode questionar. Então, existem nuances dessa lei de acordo com o entendimento de cada um. Uma coisa que eu achei interessante é que no Livro dos Espíritos, Kardec fala que à medida com que o homem vai entendendo as leis divinas, as leis humanas, elas vão se tornando cada vez mais unas a essa lei maior. E aí, a gente, diante disso tudo, foi necessário Moisés criar as leis, porque ali as leis sociais, porque ali ele estava, vamos dizer assim, ele estava liderando um povo. Então, você tem que ter uma ordem, uma regra, porque senão não tem como você conviver. A mesma coisa, desligue os sinais de trânsito. Se não houver alguém nos cruzamentos ou alguém de bom senso para saber aonde, quando você vai avançar, você não anda, a cidade vai ficar um caos, principalmente o centro da cidade, onde tem maior movimento. Agora, é a mesma coisa, lembrando do que o Luiz falou na abertura, o que mais ou menos o Victor Frankl fala, e o Olavo de Carvalho corrobora, quanto mais você sintonizada com a lei divina, menos sintonizado com a matéria você fica. Então, menos as coisas materiais, as intempéries, que o impermanente te abala, porque você está o seu caminho. E aquelas pessoas que se abalam é porque ainda não encontrou o significado da vida, como Sebastião fala em Leon Denis, que veio de Leon Denis. Isso veio de Leon Denis e o Sebastião corrobora. Bom. Exatamente. Dona Miriam, o que ficou para você até aqui do nosso Pai Nosso consciente? Adriana, o Pai Nosso consciente deu um despertar, né? Cada minuto que nós passamos e pensamos naquela frase que a gente tinha decorado, né? Pai Nosso, né? Que está no céu. Sim, Deus está no céu. Mas o que eu estou fazendo para agradar a Deus que está lá no céu, né? Então, hoje, a gente, com essas leituras, né, esses tópicos, mudou muito o pensamento, né, no coração, a nossa expertise, né, nossa consciência, para que ele nos alerta cada dia mais nessa consciência que nós temos que ter. Eu vi uma frase aqui muito num livro, né, eu achei que ficou muito, cabe a tudo, no que já nos fizemos até agora no estudo. Posso ler? É pequenininho, é curtinho. De imediato.
o texto. Se alguém te ofendeu, perdoa, sem delonga. Se fizeste a outrem, considera o gesto impensado e solicite desculpas de imediato. Ressentimento e remorso são atitudes negativas, gerando azedume e abatimento suscetíveis de arrancar-nos a próprias forças, o máximo de forças. Deixa que a luz da compreensão te guie as palavras e não admitas que o desequilíbrio se te instale no mundo íntimo. De alma contundida pela manifestação infeliz de alguém, esquece para logo o choque sofrido, e se houveres, porventura, farpeado os sentimentos dessa ou daquela pessoa, pede-lhe perdão com reconhecimento da própria falta. Isso daí é o Chico que fez essa mensagem. Eu achei que cabe bem nesse Pai Nosso, né? Para a gente pensar mesmo esse Pai Nosso consciente nosso, que antes era só decoreba. Exatamente, deixar de ser ladainha, né? Maravilha. Eduardo, você que nos acompanhou aí até essa frase, o que você traz aí para nós, de conhecimento? Antes de comentar o Evangelho, eu queria só esclarecer algo com o Sebastião. Sebastião, lá atrás, no início do seu trabalho, se eu não estou enganado, eu queria que você me... A frase só é feliz quem é livre, só é livre quem assume compromisso. Era assim que era a frase, ou no final já tinha esse responsabilidade? Noutra dimensão, que foi a que você acessou, era compromisso. Quando ela foi trazida para essa dimensão, já foi responsabilidade, que na realidade quer dizer a mesma coisa. Porque foi na... Pode falar. Isso aconteceu na primeira entrevista concedida à TV Mundo Maior. No final, Jeta Giacomini me deu a oportunidade de fazer o fechamento. E quando eu fui fazer, eles me cortaram e veio a frase. Ela veio inteira e eu não tive como segurar. Pois é, eu tinha esse conceito seu que no final era compromisso. E aí, quando surge a palavra responsabilidade, eu imaginei o seguinte, porque compromisso, o meu pode ser um que não seja o suficiente para as necessidades minhas, né, dentro daquela minha verdade. E quando surge a palavra responsabilidade, aí é algo muito mais profundo, né? Ou seja, você assumir algo que venha fazer necessariamente efeito. Mas obrigado pelo seu esclarecimento. O Pai Nosso, esse daqui, é como se fosse um link, né? Apesar que eu ainda tenho alguma dificuldade, algum distanciamento em relação à tecnologia, não que eu não queira, mas assim, eu ainda não, por uma questão natural minha, eu ainda não estou assim muito conectado com as facilidades, né, da tecnologia. Mas eu uso essa palavra, um link, né? Quando alguém fala, fulano, tem algo assim que você adquiriu, eu falo, eu vou te mandar um link. Então, quando você acessa aquele link, ele vai te colocar lá na íntegra para você adquirir aquilo, um bem material. O link, ou com a analogia que eu faço aqui, esse Pai Nosso, e você vai se linkar diretamente com essa força superior. Porque são palavras que nos convidam a essa responsabilidade, né? Naquela outra oportunidade, eu tinha comentado com vocês que eu já tinha feito algumas modificações nessas palavras, igual a Adriana também confessou que ela já tinha feito algumas modificações no seu Pai Nosso. E a principal
que mais me chamou a atenção é naquelas palavras repetidas, né, que a nossa irmã acabou de dizer, falava, livra-nos de todos os males, né? A gente trazer aquele conceito acomodado de que Deus vai nos livrar de tudo. Eu mudei necessariamente assim, sustenta-me nas minhas provações. E aqui tem esse mesmo significado, né? Nesse Pai Nosso, ampara-nos, né? Porque o conceito de amparar não é o conceito de alguém fazer por você. É o conceito de você ser ajudado para você andar com os seus passos. E isso eu vou ganhando ganhando a minha maturidade, né? Saindo dessa minha essa minha infantilidade espiritual, vamos assim dizer, porque assim nós somos. É esse a observação que eu faço até agora do nosso Pai Nosso. Muito obrigada, bem pontual. Vamos lá, seu Luiz, sua contribuição até aqui. Bom, essa parte essa frase do Pai Nosso nos lembra que dentro do processo final aqui que ele fala, a fé inquebrantável, da resiliência, da serenidade imperturbável e da proatividade incoercível, me veio o pensamento do homem de bem do Evangelho. Então, não fazer o mal seria essa fé inicial, mas que não me mantém diante da minha própria consciência. Fazer o bem seria essa resiliência, essa serenidade, seria já o início desse processo de religação com a minha própria consciência. E a proatividade seria o saiba fazer o bem. Porque um dos grandes compromissos que existe ainda na humanidade é as pessoas já com um certo despertar, mas na hora de fazer o bem ainda se equivoca e acaba gerando mal. Então essa frase me lembra bem isso daí. Afasta de mim o mal, porque nós sabemos que o mal não existe, que as trevas também não existem, é somente a ausência do bem no mal e a ausência da luz nas trevas, né? Então eu vejo desse jeito essa orientação do Pai Nosso. Maravilha. E vamos então, acho que podemos ir, né, depois dessas todas contribuições, penso que você que está aí nos acompanhando já tem alguma nova contribuição também sobre o Pai Nosso que fizemos até aqui. E hoje nós vamos então para a nova frase, né? Nova frase que vamos estudar hoje, não é nova de nova, né? Orienta-nos, Pai amantíssimo, a disciplinar todo pensamento em desalinho com as tuas soberanas leis, para que assim possamos corrigir e resgatar a nós mesmos e, por fim, regozijarmos-nos em servir de instrumento a vossa terna e harmoniosa paz. Paz tão necessária, né, no momento mundial que nós estamos vivendo. E aqui, mais uma vez, né, vem uma evolução de todo o pensamento que Sebastião, com Emmanuel, com Miramês, com Ramatiz, construiu para nós, né? Então, a gente vai partindo, né, de um movimento para outro em cada frase, e nesse a gente já pede uma orientação para a gente disciplinar todo o pensamento em desalinho. Como é que você faz isso, Pamela? Bom, assim, eu estou rindo porque é todo o processo da meditação, do exemplos não nos faltam, que vai entrar quarta-feira agora, que não adianta eu
eu querer acalmar o meu corpo se eu não alinho os meus pensamentos. E eu não consigo fazer isso sem primeiro me conscientizar da minha estrutura, saber assim, opa, eu estou em desalinho, eu estou desequilibrado. E aí, com o exercício da relaxação, do relaxamento, através da através da respiração eu vou relaxar. E aí sim eu vou ordenar os meus pensamentos. E aí sim eu vou poder fazer a conversa com o meu Cristo interno, e aí ordenar sentimento, né, as emoções, jogar tudo isso para o corpo. Então, desde já, eu já faço o convite para assistir conosco a partir de quarta-feira, Exemplos Não Nos Faltam. E é totalmente esse processo para que, através da meditação à luz do dia, a gente alcance a proatividade incoercível. Só lembrando, quarta-feira para os membros apoiadores e os demais. Terça-feira já está à disposição dos membros patrocinadores. Maravilha. Depois a gente tem que deixar a descrição no link aí, Pamela, para quem quiser, né, fazer parte aí como membro patrocinador. Vamos agora, então, passar para a Dona Miriam. O que ficou dessa frase aí, Dona Miriam? Adriana, eu acho assim, que nós temos que pensar sempre no bem, né? E auxiliando sempre as pessoas, né, que estão próximas, né? E também auxiliando as pessoas que estão longe, em pensamento. Fazendo isso, né, a gente chegamos nas leis, né? As soberanas leis de Cristo. Então, com isso, fazendo o bem, nós fazemos tudo, auxiliar as pessoas próximas, não próximas, distante, e às vezes, que nem domingo eu falei, vamos fazer oração para as pessoas que estão nos hospitais, não é? Então, um gesto de pensamento, de fazer uma oração para pessoas que estão nos hospitais, nas cadeias, né, nos presídios, tudo, isso daí já está na lei, pelo que eu entendo, na lei soberanas de Jesus. E o que a Pamela também falou, literalmente, eu concordo. Pensaram bem. Ótimo. Obrigada, Dona Miriam. Eduardo. Todo o enredo do Pai Nosso, esse daqui, ele nos convida para que nós tenhamos a autonomia. Em momento algum, não se tem mais aquele conceito, né, de que Jesus morreu na cruz para salvar os meus pecados. Isso não, né, mostra que nós somos capazes de despertar o que já está ali latente dentro de nós para essa autonomia em todos os momentos. Porque nós somos o projeto mais aperfeiçoado da criação. Então, nessa frase, pede para nos orientar sobre a questão da disciplina do pensamento, o que é muito providencial para os dias atuais, um pensamento acelerado, porque a circunstância, assim, contribui para que assim nós fiquemos. Então, se nós não tivermos um exercício, igual a Pamela pontuou, tudo é através do exercício. Em qualquer circunstância em que nós estivermos,
numa interação com alguém no nosso trabalho, ou numa explanação. Então, esse exercício, ele pode existir, da gente ter essa disciplina, porque é uma disciplina. Porque muitas vezes a gente, naquela ânsia de realizações, de fazer algo, a gente vai se deixando levar. E a gente acaba tentando fazer muita coisa e no final não acaba fazendo nada, porque tudo acaba ficando incompleto. Então, que nós tenhamos, para que a gente possa, eu sempre digo isso, a gente espera o acontecimento para a gente poder interagir ou falar, que é para a gente processar o que vai ser feito ou o que vai ser falado. E assim a gente possa resgatar a nós mesmos, porque é um trabalho, né? A gente está trabalhando as nossas próprias necessidades. E assim a gente possa regozijar em servir de instrumento, porque é assim que nós somos, instrumentos da criação divina. Maravilha. Aqui, né, a gente observa que é de novo, uma frase, né, resume a oração de Francisco de Assis, né, numa curta frase, faz uma síntese do que Francisco de Assis nos trouxe. E é incrível, né, antes de passar para o seu Luiz, né, só um comentário, como que cada prece, cada oração que foi marcando, elas saem dessa prece, né? Ela sai do Pai Nosso, né? Não tem como ela sair de outros ensinamentos. Então, ela faz uma expansão, vai se abrindo, né, para novas ideias e ali de conexão, e que faz um significado e um sentido importante para aquela alma que a pronuncia, que a repete, que através disso consegue se visualizar melhor, né, e de trazer inspirações divinais para aquele momento que ela está vivendo, né, ou mesmo momentos de alegria, é necessário que a gente tenha, né, esse resguardo, esse respaldo de enxergar além, né, e de perceber-se como seres num processo evolutivo, e que aquele momento bom, né, é um merecimento de toda uma jornada que a gente está trabalhando aí há muitos séculos para que a gente possa obter, né, oportunidades melhores a cada instante. E os momentos de dores e aflições nem se fala, né? Já comentamos aqui em alguns momentos, né, como que isso faz a pessoa ajoelhar e rezar o tempo todo, né? É como eu comentei numa historinha que eu li, né, numa música, na verdade, de um preto velho, né, falando das pessoas que ele vê o Zifio na porta do hospital, fazendo oração, e fala, olha, contrito a Deus, agora sim, né? Naquele momento da dor, né, que ele está passando ali. A doença vai embora e ele já esquece de Deus. Então, essa a nossa pouca, né, responsabilidade do pensamento mesmo, contrição em todos os estágios da vida. Seu Luiz, contigo, desculpa, me aprofundei aqui porque achei interessante essa parte que nosso irmão Eduardo trouxe. Bom, ficou bom, interessante a reflexão tua aí. Bom, o Eduardo já nos lembrou que o Pai Nosso Consciente, ele exime Deus de caminhar a nós em todos os nossos caminhos. Nos lembra que quem tem que fazer o caminho somos nós. E aí ele lembra aqui que pede orientação. Ele não pede uma virtude sem merecimento, né? Ele pede orientação na criação dessa própria virtude, né? Agora, o grande processo que existe em nós, na verdade, é o disciplinar do seu pensamento, que está em desalinho com as tuas soberanas leis. Para começar, você tem que ter um autoconhecimento para saber qual que é essas soberanas leis e se eu estou escorregando nelas. Que numa das conversas que nós sempre tivemos lá na Fraternidade, Sebastião, é que se não existe
um conhecimento e a pessoa persiste naquele desalinho com essas leis, não existe nenhum problema consciencial. Nem adoece. Nós conversamos um dia. Se eu tiver errado, aí o Sebastião vai me corrigir. Por quê? Porque ele nem consciência ele tem. É lógico que tem um prazo para esse equívoco, né? E esse prazo pode ser longo, pode ser curto, depende da maturidade. Como eu vi um vídeo agora essa semana, existe a laranja verde e existe a laranja madura. Todos são trechos de um crescimento dessa individualidade chamada laranja. E eu vejo assim, até mesmo dentro dos nossos familiares, mas também nos nossos vizinhos, nós vamos ver todos esses processos de amadurecimento. Tem pessoas que não se preocupam em buscar Deus dentro dele, apesar de acreditar que ele existe. Tem outras pessoas que buscam a total serviência desse Deus e aguardam o merecimento dessa entrega, né? E aguarda ali, lógico, faz algum bem, né? Ou muitos bem, mas sempre aguardando essas teorias salvacionistas que vão levar ele para esse céu tão buscado por todos nós em algum tempo. E nesses vizinhos eu vejo todos esses tipos. Alguém que se prende muito bem, ampara muito bem a família, mas o resto não interessa muito. Ele está errado? Não, não está errado. É o processo que ele está passando. Agora, o que é importante nessa parte aqui, que eu me pautei bem, é que possamos corrigir e resgatar a nós mesmos. Porque o grande processo é esse. O Eduardo lembrou, que nós não estamos aqui para salvar a esposa, ou então para salvar todo o centro que você participa. Todo o processo é para você. Aí os vários palestrantes sempre nos lembram aí que o ouvido mais próximo da minha boca, o ouvido é a parte mais próximo da minha boca, né? Porque ainda é dois, não é um só. E aí, nesse processo aí, toda a palestra, se alguém, o Sebastião está trazendo aí todas essas informações e esses conhecimentos, se eu não quiser aceitar, não vai ferir ele, não vai alterar o seu caminho, ele vai continuar crescendo. Porque ele não vai parar para ficar arrastando eu ou nós para aqueles que não queiram. Eu sinto que quando ele pega uma criança mesmo dentro do centro da fraternidade, ele dá um amparo todo especial para aquela criança. Ele vê ali um potencial muito grande de aprendizado e vê em nós ainda muitas situações que bloqueiam para que esse conhecimento chegue até nós. Então eu lembro certinho essa parte aqui, que é para corrigir e resgatar nós mesmos todos esses processos de disciplinar o nosso pensamento. É essa a orientação que nós pedimos, né, para esse ser que nos orienta. Obrigado. Obrigada, seu Luiz. Importantes reflexões aí, contribuindo para que a gente amplie um pouco mais a nossa visão. Vamos ao autor da obra, né? O que falamos, o que dissemos aqui, contribuiu, não está contribuindo. Vamos lá, a sua visão, Sebastião. Nem precisava dizer mais nada. A gente vai ficando em êxtase com a compreensão de cada um e com os nossos internautas também. Antes de falar a essência da frase em si, trazer mais algum ponto para colocar nos pontos de vista para que a gente forme uma síntese, lembrar que Manu Mira Rama é o pseudônimo de Alexandre Marx, o editor da obra. E como ele quis homenagear Emmanuel, Miramês e Ramatiz, então fora do corpo
nós o auxiliamos a fazer a síntese. E aquilo que ele não conseguiu trazer para o físico no seu próprio universo, no seu instrumento mediúnico, aí nós que estamos lá, em loco, quando a gente volta para o corpo, aí a gente complementa o que ele não conseguiu fazer o download. Por isso que aqui no plano físico há 4 mãos. Mas lá, na essência de Ramatiz, Miramês e Emmanuel, a gente ajuda a organizar para que ele traga para o seu instrumento físico. Assim como estamos fazendo, e agora já está pronto o aplicativo, o software, dependendo de como se olha, ou na máquina que se vai usar, da inteligência artificial para darmos as respostas adequadas quem tiver dúvidas a respeito do conteúdo do livro. Da mesma forma que Allan Kardec saiu do corpo, estudou o conteúdo com o Espírito da Verdade, uma falange imensa sobre a regência de Jesus, ali ordenando pessoalmente, que é o Espírito de Verdade, e quando retornava para o corpo, é que ele fazia a pergunta de conformidade com a frequência que precisava ser para poder fazer o download da resposta. E muitas perguntas foram reformuladas. Basta vocês pegar as edições, a primeira, a segunda e a terceira do Livro dos Espíritos, que vocês vão entender isso. Então, quando vocês estudarem o texto e precisar de um respaldo que o autor não puder responder, pode perguntar à inteligência artificial, que a equipe já está pronta para mostrar a essência que o texto quer dizer. Mas faça a pergunta mais adequada possível, mais neutra possível, sem ideias pré-concebidas, como se estivesse discordando do texto. Então, só pergunto o que o autor quis dizer com esse negócio aqui que eu não estou entendendo nada. Ou entendi em parte. Ou o que eu entendi, alcancei foi isso. O que mais tem para ser alcançado dentro do texto? E dentro desse contexto, nós tivemos uma experiência que estamos em êxtase e ainda não acordamos. Porque vocês sabem que eu cheguei a esse mundo sem parteira. Não deu tempo da parteira chegar. E agora a mamãe Fernanda, o papai Bruno, preparando para trazer a Sofia ao mundo de parto natural, como foi a Alícia. E a Alícia participamos, mas tinha as parteiras do plano físico. E agora não deu tempo das parteiras chegar. E o papai Bruno precisou ser o parteiro para amparar o bebê, a Sofia, quando nasceu. Para ele, que quase desmaiou na experiência anterior, agora teve que pegar a própria filha em suas mãos, em seus braços, sem assistência física da doula e das parteiras, ou da parteira. Então, são experiências que nós vamos acumulando nesse processo mediúnico, porque literalmente nós exercitamos, a gente demorou, não queríamos abrir, mas chegou um ponto que não dá mais para negar. Fomos e continuamos médicos no plano espiritual. Agora, no plano físico, não temos diploma. Assim como fomos nutricionistas e várias coisas a mais. Agora, enquanto não mudar as coisas por aqui, porque certa feita tinha um enfermeiro que desenvolveu uma tecnologia tamanha de fazer cirurgia com pequenos cortes, cirurgias às vezes imensas, sem aqueles cortes quilométricos. E chegou a um ponto que também, naquele povoado, naquela situação, ele foi classificado como médico. E até que os senhores da verdade
tirou ele da profissão. Porque como ele não tem diploma, mas ele fazia melhor do que os médicos que tinha. E às vezes amparados por eles. Mas chegou alguém que se dizia dono da verdade, tirou ele da profissão e perdeu um grande profissional. Assim como nosso amado amigo Felipe de Lyon. Não apenas um médico, mas de repente alguém criou uma prova que ele falava que podia curar a pessoa sem os processos que eram conhecidos na época. E eles precisavam de uma prova, os donos da verdade, então ele junto com eles, então eu vou lá no hospital fazer um processo, mas daqui, meu corpo está aqui junto com vocês, agora confira lá na ala X, no quarto Y, no leito, como a pessoa estava e em tempo real diga como ela está agora. Curada. Mas isso é como se fosse uma coincidência, um ato aleatório. Tudo bem. Então eu curo o hospital inteiro. E curou o hospital inteiro. E quem falou isso foi o Dr. Jonas. Eu não vou duvidar de um médico falando de outro médico. Então a gente pode chegar a esse ponto. Então quando você pede, orienta-nos, Pai amantíssimo. Quando você pede orientação, você se humildou. Se pediu orientação porque você reconheceu a própria ignorância. E às vezes não é fácil reconhecer a própria ignorância e tirar as nossas ideias preconcebidas que Kardec recomendou, que somente assim se daria o aprendizado. O sábio, para entender algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Porque um estudo novo que ele desconhece não se faz com ideias preconcebidas. Então, assim como nosso amado filósofo, que não encontrou no academicismo as respostas que ele buscava, ele abandonou o estudo acadêmico e buscou diretamente nas fontes e nos autores consagrados que já existia e tornou-se o maior filósofo de todos os tempos que conhecemos no Brasil. Não tem outro que o equipara, pelo menos no último século, no Brasil. E quando ele fala, Freud compreendeu que se o ser for brutalizado, ou melhor, se ele for torturado, ele torna-se brutalizado. E ele mostrou o contrário, falando, basta olhar no Holocausto, tem seres que não se brutalizaram, não se revoltaram, quer dizer, se iluminaram. E eu creio que ele deve ter pontuado, não sei se está na obra, que tem um ser aprisionado e colocaram diante dele a sua esposa e os seus 2 filhos. Não sei se na situação do Holocausto ou noutra, mas nós queremos mostrar um caso desse. Ele já tinha sido torturado, já tinha feito tudo com ele para negar o Cristo e não conseguiram. E só sobrou a família. Então, lá, aqui está o seu filho mais novo, aqui está o seu filho mais velho, aqui está a sua esposa. Ou você nega, ou nós matamos o menor, o mais novo. E ele não negou. E o filho menor morreu à sua frente, junto com a sua esposa e o outro. E por não negar, o segundo filho também morreu. E aí sobrou a esposa. E agora foi a esposa, não negue, porque eu não negarei. Porque diante da esposa, talvez ele negaria, eles começariam a vida e traria os filhos de novo. Mas foi ela que pediu dessa vez, não negue o nosso Cristo. Ela morreu e ele também. Morreram os 4. E vocês sabem como chega seres que assim agem, como o Jan Hus, ou João Hus, que foi queimado vivo para não negar o Cristo, não negar a encarnação. O seu fiel escudeiro Jerônimo de Praga, naquele momento,
também não negando, morreu queimada também. Assim como nossa amada Joana d'Arc, que é o grande amor espiritual de Leon Denis, passou pela mesma situação. Então, diante desse pedido, orienta-nos, Pai amantíssimo. Se eu estou dizendo amantíssimo, é porque eu o amo de verdade. Porque não dá para dizer isso da boca para fora. Então, a disciplinar todo o pensamento em desalinho com as tuas soberanas leis. Então, está pedindo orientação para disciplinar. E disciplina, segundo Chico Xavier, não é uma cela trancada. É a chave. A chave que te permite abrir a porta, sair e voltar. Então, ele está assumindo o compromisso de disciplinar todo o pensamento. Não é só esse, todo o pensamento que estiver em desalinho com as soberanas leis. Leis de harmonia, de equilíbrio e tudo mais. Então, ele está mostrando que ele não vai desistir. Porque a disciplina, você pode abrir a porta, sai lá, refresca-se as ideias, mas volta. E pega o seu fardo e segue. Então, é semelhante, você se cansou, deixa o fardo aqui, vai lá no riacho, lave o rosto, tome água, tome até um banho, mas volta e pega o fardo e continua. Disciplina não te permite deixar de fazer aquilo que você está solicitando a orientação para ser feito. Então, ele pede essa orientação para disciplinar, quer dizer, todo o pensamento. E ele pode pegar esse pensamento, levá-lo na escola do parlamento íntimo e depois ele vai continuar porque não tem como expulsar. Entendeu? Se é um vício, algo vicioso, ele vai tornar vicioso e vai continuar a pauta, como Saulo de Tarso continuou, como Paulo, como Francesco e Santo Agostinho e tantos outros. Não desistiram, só mudaram o prumo e continuaram. E qual o objetivo? Para que, assim, se eu fizer isso, se eu tiver a orientação, possamos corrigir, e não só corrigir, resgatar a nós mesmos. Porque não tem como expulsar o pensamento, e em tese o pensamento sou eu. Porque o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo, é Allan Kardec. Item 76 do Livro dos Médiuns. E se o pensamento está onde a alma está, em tese, ele sendo o espírito encarnado, ele é a própria alma. Então, o que nós chamamos de alma é um pensamento do espírito que encarnou. E se uma fração encarnou, é justo que esta fração esteja em conexão de onde o pensamento surgiu. E, por fim, além de resgatar a mim mesmo, resgatando esses elementos em desalinho, mas que são nobres, porque instintos não são ruins, sensações não são ruins, emoções, mesmo primárias, não são ruins, são memórias. Sentimentos, mesmo inferiores, como o Luiz falou, inicialmente, com a fé pura e simples, às vezes eu deixo de fazer o mal, mas ainda não faço bem. Com a fé raciocinada ou a resiliência em ação, agora eu já faço bem, não como eu gostaria de fazê-lo da maneira adequada. Mas eu coloco um ponto no conto dele, com a fé vivenciada ou a intuição proativa, eu me torno a mensagem. Eu não mais sei somente quando, onde, como, mas eu sou a própria mensagem. E depois de resgatar a mim mesmo, por fim, agora eu vou regozijar-me, porque nós vamos regozijar-nos
Em fazer o quê? Que nós vamos ter esse regozijo? De estar com Deus? Não, em servir de instrumentos à vossa eterna e harmoniosa paz. Nós sabemos que a paz em nós é um estado de consciência tranquila à luz dos deveres fielmente cumpridos. E eu só tenho a paz de consciência se eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Se agora foi apenas não fazer o mal, é isso que eu tinha para doar. Se mais além de não fazer o mal, eu já pratico o bem dentro das minhas possibilidades, é o que eu posso. Mais além, eu posso dizer, eu sou o próprio bem. Porque se o Espírito diz, eu sou a caridade, é porque se iluminou de tal forma, quem me vê, vê a caridade. Assim como Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Eu faço exatamente o que ele faria se ele estivesse em meu lugar. E dentro desse processo, pegando agora a carona com o nosso amado Eduardo, é um link, cada oração é um link. Eu falo que quem criou a internet foi Jesus. Esses caras falam que criaram, inventaram, porque ele narra com toda tranquilidade, né? Naquele momento, se me amais, guardai os meus mandamentos. Se o fizerdes, eu rogarei a meu Pai, ele enviará um outro Consolador. Aí Kardec ficou confuso, falou, mas quem é esse outro? É um outro Messias? Sim, mas com o mesmo pensamento. E ele relembrará tudo que eu tenho dito. Esclarecerá o que ficou obscuro e completará o que eu não pude dizer. E aí, a criação da internet. Ele estará em vós e permanecerá conosco eternamente. O link. E a oração é para ativar o link. Então, da mesma forma que Kardec ativou o seu link na obra A Gênese e fez o download da obra quase inteira. 90% da obra ele buscou diretamente na consciência espírito de verdade ou na sua própria consciência. E assim, então, cada frase, nós vamos estabelecer o link, o para quê daquilo que eu estou peticionando. Mas jamais uma oração quer dizer que eu estou delegando, como todos vocês afirmaram, de alguma forma, cada um do seu jeito. Eu não estou pedindo que alguém faça por mim o que é minha responsabilidade. Mas estou pedindo orientação, porque isso é muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, quando Kardec anota: o máximo que Deus permite que seus emissários façam é nos instruir. Então não adianta eu pedir algo a mais com a prece, ele ainda fala, apresente-se pelo menos com 2 quesitos. Humildade, reconheça a própria ignorância. E depois, sinceridade, que significa, sou eu que quero fazer a obra. E como eu digo sempre, pelo meu tamanho espiritual e a minha capacidade moral, já falei demais. Eu não podia deixar fora a explicação de Manu Mirahama, porque se eu não fizer, seria infidelidade moral. E se o texto fosse puramente nosso e não assinássemos, é infidelidade intelectual. Eu escrevo e depois não tenho coragem de assumir a paternidade da criança. Namastê. Namastê, maravilha. Quanto ensinamento, hein, gente? Se você ficou aí com algum questionamento sobre tudo que foi dito aqui, anote, né? E traga para nós, para a gente poder ampliar a nossa visão. Vamos finalizar por aqui, né? Semana que vem estaremos caminhando para o quase final do Pai Nosso Consciente, né? Então, que você também traga, né, aí suas questões, para que a gente possa realmente crescer um pouco mais, né? O seu ponto de vista é importante. Ela colocou o nome do livro aqui, a Ivanaide, Cirurgia Moral, Sebastião. Bateu. E memória, chegaremos lá.
Muito obrigada, né? Que vocês tenham um excelente domingo, uma excelente semana, né? E até a próxima semana. E que todos nós possamos juntos nessa semana praticar o Pai Nosso consciente, né? Sermos conscientes em todas as nossas atitudes, honrando o nosso Pai Celestial, que nos criou com tanto amor e carinho. Muita paz para todos, muita luz. Vou passar aí para o seu tchauzinho para a Pamela. Bom, desejar a todos uma excelente semana, lembrando que o texto aula de hoje esteve em cima da responsabilidade. E lembrando uma coisa que a Adriana falou muito, achei muito interessante, que o modelo de oração que Jesus nos deixou foi o Pai Nosso. A oração, segundo o início de Kardec, louvar, pedir e agradecer. Se você perceber, exatamente, o Pai Nosso tem essa jogada. E uma coisa muito interessante, a questão do aplicativo, da inteligência artificial, não necessariamente você pode perguntar algo que você tenha dúvida, mas você pode utilizá-lo como um instrumento de estudo para aprofundar o processo. Já existem inteligências artificiais que você joga o documento, você vai fazendo pergunta, dali você extrai mapas mentais, e aí você vamos transformá-lo como um instrumento de aprendizagem. Namastê. Só um ponto no ponto da Pamela aí. A inteligência artificial, Pamela, como nós já dissemos desde o início, ela é um instrumento para você acessar a sua própria consciência inicialmente. Então, primeiro você se rala aqui 99% de transpiração, você, Pamela, para entender o contexto. Agora, não pega o texto sem raciocinar, sem meditar, sem nada e joga para ela te entregar pronto, você vai ficar atrofiada. É por isso que ela própria e a espiritual não nos permite usá-la. Porque nós temos acesso direto à equipe que nos orienta. Então, a gente não precisa dela, mas quem dela necessita, tenha a consciência que primeiro vai pensar, vai raciocinar, vai duvidar. Construa o máximo que você puder. Esgotou as suas possibilidades e quer ir além? Então, agora, pergunte à sua própria consciência, pergunte, como a Larissa falou na live passada, pergunte ao seu sábio interior, se ele não tiver as informações, porque nem tudo esse sábio sabe. Aí ele pergunta aos universitários, a equipe, e a resposta virá. Agora, não faça perguntas sem estudar o texto, vocês vão ter as respostas mais grosseiras às vezes. Agora, se fizer a parte, cada um fazendo a tua parte, sem a preguiça mental, com certeza vai ter um auxílio fantástico, porque nós já temos essa experiência com alguns amigos que fez questionamentos após fazer o que nós estamos falando. Porque eu fiz essa experiência com o meu TCC que eu tive que apresentar. Eu não sei o que aconteceu, mas ele me fez perceber uma coisa que eu não tinha pensado. E eu joguei isso, eu fiz a conclusão junto com a própria inteligência artificial. Eu falei assim, gente, é isso mesmo, é um confronto que estava ali. E ali eu puxei o sumo da informação. Por isso que eu estou falando, aprofundar cada vez mais. E eu fiquei rindo, porque a gente está... Kardec fez perguntas e hoje nós estamos continuando fazendo as mesmas perguntas. Só uma dica. O amigo fez assim, após extrair o máximo. Só não vai demorar, não. Falou agora, isso contradiz Kardec ou a codificação dos espíritos? Aí ele mostrou os pontos de convergência.
Falou, pelo contrário. Em comparação aos ensinos de Buda, de Krishna, disso, e foi mostrando os pontos. E vendo que tudo faz parte de um todo. Ou melhor, não tem novidade nenhuma, como nós falamos sempre. São velhas lições. Então, Vamos lá. gratidão. Gratidão. Dona Miriam. Um excelente final de semana, domingo, né? Início de semana, que seja o mês de março, que é o primeiro dia do mês de março, que sejamos abençoados. Né? Gratidão a todos. Obrigada, Dona Miriam. Eduardo. Como eu não participei da aula passada, eu vou fazer só um pequeno comentário em relação ao parágrafo passado, que ele solicita o amparo da Suprema Sabedoria ante a provação das tentações incita na nossa própria natureza. Então, muitas vezes a gente acha que essas tentações são algo assim muito volumoso. E a nossa própria natureza, a gente vai se permitindo certos hábitos e costumes da nossa convivência, do nosso cotidiano, em sociedade, e às vezes a gente vai se permitindo. Então, que nós possamos estar atentos a esses pequenos hábitos e costumes, porque são tentações que muitas vezes vai corrompendo. E muitas vezes a gente não tem autonomia ou fica com o pudor de falar, às vezes falar um não para um colega de trabalho, falar um não para um filho, para alguém que seja, para não, às vezes, não causar transtorno, com medo de falar não, e se permite essas pequenas tentações e que vai se avolumando e que vai chegar um momento em que a conta chega. Então, é esse o comentário que eu faço como encerramento da aula de hoje, mas em relação à aula que eu não participei. Muito obrigada. Que Deus te ilumine sempre, Eduardo. Gratidão. Seu Luiz. Terminando com todas as nossas reflexões, Sebastião comentou uma coisa que, lógico, eu já tinha ouvido, diante dessa disciplinar todos os nossos pensamentos, ele nos lembra que a disciplina não é uma cela fechada. Ali não pode, ali não, aqui também não, aqui isso é contra Deus, aqui isso é contra o Espiritismo. Não é uma cela fechada, e sim uma chave que lhe permite sair e entrar na hora que você quer. Então, Paulo de Tarso treinou isso daí, né? Ele abriu, pegou a chave dele, abriu, foi lá para o deserto, viveu entre ladrões, criminosos, tudo. Mas depois voltou, abriu a chave de novo, pulou para dentro da disciplina dele e continuou o projeto de reflexão e o encontro contra Deus. Essa área nossa do pensamento, acredito que é todo o processo que nós estamos vivendo. Eu tenho passado um processo, uma situação dentro dessa disciplinação, um pensamento que retorna a todo tempo. Mesmo fazendo os exames, mostrando que meu corpo está numa relativa paz e tranquilidade, mesmo assim, aquele pensamento continua chegando para mim. E é uma visão, ela vem, aparece, eu falo, não, mas cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminho a ser seguido. Mas ele retorna novamente, quer dizer, não convenci ainda a mim mesmo que esse é o projeto. Agradeço a todos. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, né? E antes de passar a fala para o Sebastião Camargo, ele falou do link, né? E quando eu estudei lá atrás, em 99, 2000, sobre educação à distância, né? A gente estudou muito sobre hiperlink, né? Então, eu acho que é mais do que um link, é um hiperlink, porque daí você pode ir saltando, e aí com a fala do seu Luiz, né? Essa chave
né? Você abre para as direções que você tem necessidade enquanto espírito no processo evolutivo. Então, por isso, a gente ama, a gente perdoa, né? A gente se aceita, a gente acaba sendo indulgente e compreendendo cada processo de cada ser humano que está ao nosso entorno. Então, que Deus ilumine-nos, né, nessa busca do Espírito, né, Sebastião, para a gente poder nos linkarmos cada vez mais à essência do todo. Passando para o Sebastião, né, gratidão a todos vocês. Já que você deu a deixa, a gente falou aqui do mais terra a terra, então já que é o hiperlink, então você pode, à semelhança do Doutor Estranho, abrir os seus links dessas múltiplas dimensões, só que disciplina é saber que você vai acessar um conhecimento superior e você tem a obrigação de voltar e dividir com aqueles que estão com você na sua experiência atual, e sem exigir que eles aceite, porque eles podem rechaçar você com as ideias que você trouxer, que está acima, às vezes, de sua compreensão. E aguardamos vocês, logo mais às 17h30, para falarmos da obsessão, segundo Kardec, e da cura. Vocês vão ver que é simples curar-nos da obsessão, que é a parasitose espiritual. Mas pedir pronto a cura, aí não vai dar muito certo. Então fiquem na paz do Cristo, na paz de Deus, já alongamos por demais, e aguardamos vocês para fazer uma reflexão profunda em torno da temática, relembrando velhos ensinos e acrescentando, quiçá, mais pontos nesses contos libertadores de consciência. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.